Uma boa noite a todos. Sejam todos novamente bem-vindos na nossa casa de oração. Para começarmos com o trabalho da noite de hoje, a mensagem para o dia de hoje nos diz o seguinte: sinta-se em segurança. Por falta de segurança em Deus e nas próprias forças, os pequenos acontecimentos viram tormentos, as mínimas dores agigantam-se e as coisas significativas se tornam desprezíveis. Não viva em lástimas, nem lamente o bem que não veio. Atente para si mesmo e veja-se com virtudes. Aumente, um pouco que seja, as forças que em você resistem a críticas e criam simpatias. Opine positivamente sobre pessoas e acontecimentos, sem exagerar nas emoções. Sinta-se em segurança. A segurança aparece quando você se sente no mundo amigo. Então, a mensagem do dia de hoje vem nos convidar para nós olharmos para dentro de nós e percebermos que a maioria das angústias que acontecem na nossa vida é por a gente ter insegurança na vida, em Deus e na capacidade que a gente tem. Então, quando nós nos colocamos ou nos sentimos frágeis interiormente, nós acabamos vendo um problema que era uma coisinha pequenininha como uma coisa muito maior. E nós acabamos depositando energia muito mais nas dificuldades e não prestando atenção e valorizando as bênçãos que a gente já recebeu e já tem. Então, que a gente não fique se lamentando nem se queixando, que a gente reconheça que a gente tem virtudes e fortaleça o que há de bom em nós. Para nós nos sentirmos em segurança, isso não depende de condições externas, depende do que a gente acredita e do que a gente alimenta dentro da gente. Então agora eu convido os irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para compreender e assimilar os ensinamentos do Evangelho. Te rogamos, Pai, que nos abençoe e nos ampare, e aos Espíritos de luz que intuam da melhor forma a nossa irmã Cleci na explanação do Evangelho de hoje. Que possamos compreender para depois seguir e colocar em prática lá fora. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. O Evangelho de hoje é a continuação do capítulo 1, que nos fala: não vim destruir a lei. É o item 8, que é a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a ligação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e do excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião,
deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando a cada uma as coisas do seu ponto exclusiva, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto ao que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste mundo se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então vamos comentar um pouco essa passagem do Evangelho. Então, onde Kardec destaca a harmonia entre a ciência e a religião como um dos pilares da doutrina espírita. Ele busca unificar o conhecimento material e espiritual, mostrando que ambos são essenciais para a compreensão da verdade. Apresenta para nós Kardec que o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal são leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres, como o traço de união entre a ciência e a religião. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. São os instrumentos de desenvolvimento, reconhecendo, então, que a ciência revela as leis do mundo material e a religião as leis do mundo moral. Tanto que a doutrina espírita ela é apoiada em um tripé. Na base ela tem a filosofia e a ciência, e a ponta no alto que leva para a altura é a parte da religião. Então, tanto a ciência como a religião, elas têm o mesmo princípio, que é Deus. E elas não poderiam se contradizer. Deveriam andar juntas, facilitando o desenvolvimento do ser humano. Então, a incompatibilidade que se acredita existir entre ambas está em uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma sobre a outra. A ciência definiu seu campo de ação em sendo apenas os fatos materiais. Mas o que nós temos que pensar agora, nós estamos falando lá em 1850, 60, quando Kardec escreveu essa obra, não é do hoje que está sendo falado. Então, naquela época, a religião
tinha seus dogmas, seus rituais, suas crenças diferentes, muito mais dogmáticas ainda do que hoje. E a doutrina espírita, depois eu vou falando sobre isso, ela vem com uma outra visão de religião, completamente diferente do que a religião tradicional. Então a religião se manteve firme nos seus dogmas, ignorando as descobertas da ciência. Então ela se mantinha firme nos seus dogmas, olhando o exterior. A religião não voltava para dentro de si, buscando a sua melhora. Então, como eu já disse, naquela época, o desenvolvimento intelectual e científico teve um grande avanço. Aí eles iam contrariando dogmas das religiões dominantes. Então vamos imaginar assim, com o avanço da ciência, alguém poderia, usando a razão, acreditar que Deus criou a Terra em 7 dias? Vamos pensar por aí. Usando a razão, seria possível? Não tem como. Porque a ciência foi estudando a evolução de tudo. Então eles foram vendo que... Então houve esse choque facilmente compreensível quando nós olharmos por esse ângulo. Então, com esse crescimento do entendimento científico, foi abrindo um fosso maior ainda entre a ciência e a religião. Então, assim, Kardec compreendeu a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, as suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o material e os seres. A doutrina espírita não define a religião como se define, como as outras doutrinas definem a religião. O entendimento da religião da doutrina espírita é diferente. A religião da doutrina espírita não é ritualística, não é dogmática, não é impositiva, não é cerceadora e não é limitadora. A religião do espiritismo tem um conceito moral elevado, está ligado à alta espiritualidade. Tanto que assim Kardec nos trouxe na introdução do Evangelho, que ele coloca que nós podemos dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, que seriam os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Isso está na introdução do Evangelho. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, onde as religiões ficam se degladiando porque cada uma quer ter razão na sua interpretação. Porém, a moral, o ensino moral, a última, conservou-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. E é uma verdade, porque essa moral de Cristo ela é universal. Então, quando se fala em perdão, amor, bondade, indulgência, isso é comum em todas as religiões. Não há divergência sobre isso. Então, Kardec busca trazer no Evangelho aquilo que é capaz de nos unir enquanto família espiritual. Ele percebeu que com os estudos novos do Espiritismo, a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem. A religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina. Então, Kardec escreve, então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará com a razão e não se poderá opor à lógica irresistível dos fatos.
Chico Xavier psicografou uma coleção de livros do espírito André Luiz. Ele tinha sido médico nessa encarnação e com muito estudo no plano espiritual, ele foi como um repórter no plano espiritual e nos trouxe pela psicografia o que acontece no mundo espiritual. Hoje temos muitos médicos na Associação Espírita Amex, ou AME, Associação Médica Espírita, onde esses livros são estudados e o que foi trazido há vários anos atrás, a ciência ainda não sabia, que hoje eles estão concluindo que já na época o André Luiz tinha trazido, onde não se acreditava no que ele dizia. Então Kardec também colocou que o Espiritismo, sendo uma doutrina também em evolução, como tudo que existe, jamais será ultrapassado, visto que se a ciência provar algo diferente do que diz, ele se modificará nesse ponto e acompanhará a ciência. Isso consta na Gênese. Então Kardec não foi desmentido em nenhum ponto. O contrário acontece com a ciência. A ciência caminha na direção da descoberta do espírito imortal e seus princípios, como os da reencarnação, da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, cada vez são mais aceitos por pessoas não espíritas. E uma questão interessante que se vê hoje na medicina, já foi comprovado que as pessoas que têm uma religiosidade, que têm uma ligação, porque a religião é religar a Deus, elas têm mais capacidade de superar dificuldades, se adequar, aceitar, são mais resilientes, são mais otimistas do que aquelas, até têm mais tempo de vida do que aquelas que não têm fé, que não têm essa aceitação da espiritualidade, que não acreditam. E no Livro dos Espíritos, na questão 917, Fénelon prevê: o espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os costumes e as relações sociais. Então, nós podemos falar por nós mesmos. Nós não precisamos vir lá fora. Como nós que estamos há vários anos estudando, porque a doutrina espírita, ela precisa ser estudada para a gente compreender, e quanto mais se estuda, se dá conta que não sabe praticamente nada. Então, como nós modificamos? Cada um olha para si. Antes de começar a estudar a doutrina espírita, como agia, como pensava, e o quanto modificou. O quanto nós, integrantes da casa espírita, modificamos no próprio relacionamento um com o outro. Então isso vai ocorrer também futuramente, com o passar do tempo, nas relações sociais. Como diz aqui, transformará os hábitos, os costumes e as relações sociais. Então, quando nós compreendermos, o ser humano todo, a humanidade compreender a reencarnação, ninguém mais vai fazer aborto. Isso é ciência e religiosidade caminhando junto. Quando nós compreendermos isso, ninguém mais pensará em praticar a eutanásia. Não acontecerão mais suicídios, porque nós sabemos todos que eu posso matar o meu corpo físico, mas o meu espírito continua vivo. O meu corpo físico é uma roupa velha que eu vou deixar de usar, mas eu continuo vivo. Então, olha, no momento que a humanidade compreender isso, e compreender tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, nós vamos viver no paraíso. Não é nem mundo de regeneração, é um mundo celeste já. Então, olha a caminhada que pode ser dada e vai ser dada com a ciência e a religião unidos. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos sobre o que se deve entender por lei natural. E eles respondem que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem.
ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, nós ainda não temos o entendimento total para compreender isso. Nós ainda nos sentimos muitas vezes infelizes, insatisfeitos pela nossa falta de evolução, pela nossa falta de conhecimento e entendimento. Mas chegará um dia também que nós não vamos mais nos sentir infelizes, e sim sempre gratos. Então a lei de Deus, ela é imutável quanto o próprio Deus. Ela é perfeita, imperfeito são as leis que nós seres humanos criamos, as de Deus são perfeitas. Na questão 617 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhe outra coisa que a conduta moral? E a resposta foi: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, anda junto. Então, o sábio, se passa a entender que o sábio que estuda a matéria, por ser sábio, ele também vai se dar conta de que não é tudo aqui, terra, matéria, que existe o espiritual. Aí outra questão assim é perguntado se ao homem é dado ao homem se aprofundar em ambas? Sim, mas uma existência não é suficiente. Não, isso é muito claro de se compreender que uma existência não é suficiente, porque quando nós buscamos aprender alguma coisa, e como eu falei há pouco do estudo, quanto mais tu estuda, mais tu se dá conta do que tu não sabe, se tem certeza absoluta de que nós precisamos muitas existências para ter um aprendizado realmente bom sobre algo. Então, o conhecimento que a ciência propicia gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé. Por quê? Porque para nós termos fé, nós precisamos ter o conteúdo intelectual. Para crer, é preciso compreender, usar a razão, compreender, e que o método científico da experimentação e da observação se ajusta bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do espírito. Então, sendo a ciência a maneira moderna de obter conhecimento, religião é o sentimento, a sua conduta moral, uma e outra se completam no processo da evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição da sua obra. Então, Kardec nos coloca que com o conhecimento do mundo espiritual, das suas leis, das suas relações com o mundo material, que o Espiritismo constatou pela experiência, porque Kardec fez as experiências e as obras básicas foram ditadas pelo mundo espiritual, pelo plano espiritual, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Então, andam juntos. As leis da ciência, como eu citei há pouco, só pensando na questão da criação do planeta Terra. A ciência trouxe uma luz em cima dessa questão, pelo seu estudo, pela sua busca, pelas suas pesquisas. E também a fé se dirigiu à razão. Então, esta nada encontrou de lógico na fé e o materialismo foi vencido. Esse materialismo vencido quer dizer que nós hoje não estamos só olhando o material aqui na Terra. Não é pensar assim acúmulo de bens materiais. É a visão que tu tem. A minha vida hoje, estou aqui, eu busco me melhorar, ser uma pessoa do bem,
porque a vida não termina aqui, ela vai ter continuidade depois do túmulo. E também depois eu retorno. Eu comentei com meu neto de 9 anos, dias atrás. Então ele disse, vó, tá, então quando eu morrer na terra, eu vou para o céu. Expliquei toda essa questão da roupa, que é o corpo físico. Sim. E quando eu morrer no céu, eu volto para a terra? Eu disse, é mais ou menos isso. Então, assim, olha como ele fez essa compreensão de que nós andamos em um ciclo, são ciclos. Claro que ele não teria compreensão de poder entender tudo isso, mas ele compreendeu que nós vamos e voltamos para nos melhorar, para aprender mais, se tornar mais fortes. E isso hoje, grande parte da ciência já concorda. Então, com o conhecimento científico e com os ensinos espíritas, tem o homem as duas alavancas que o auxiliarão na tarefa do seu próprio desenvolvimento. Nós precisamos das duas alavancas. Como sempre se diz que hoje tem duas asas: a religião, o conhecimento e me ajuda? E a sabedoria. Tem que ter as duas asas. Então, fica claro que o Espiritismo não veio como uma religião constituída como as demais, para competir no entendimento da verdade. Não existe essa disputa, não existe esse interesse da doutrina espírita. É religião no sentido de levar seus adeptos a ter sentimento religioso de ligação a Deus, de elevarem-se acima das coisas materiais no desenvolvimento de sua espiritualidade, pelo uso da razão, na aceitação das leis divinas, no esforço de melhorar-se a si próprio e de melhorar o mundo que vive. Então, como eu falei antes, se nós tivermos esse entendimento, todos os seres humanos aqui do planeta Terra, como vai ser bom o nosso planeta para viver. Então, que a gente possa seguir essa caminhada evolutiva, como o meu neto achou, ir e voltar, e vamos aprender e vamos estudar, que cada vez nós vamos entender melhor, nós nos melhoramos e as pessoas que convivem conosco automaticamente vão enxergando as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, e o exemplo convence muito mais do que as palavras. Então era essa a mensagem da noite de hoje, espero que tenha sido compreensível, que cada um possa refletir um pouco. Então que Deus nos abençoe sempre. Assim seja. Então vamos passar agora para a prece de encerramento, para depois seguirmos com o passe. Agradecemos, Senhor, pelo ensinamento e aprendizado da noite de hoje. Agradecemos por podermos estarmos mais uma vez aqui nesta casa, pelas Tuas bênçãos. Te agradecemos pela família que temos, pelo alimento, pelo trabalho. Te agradecemos, Pai, por tudo que temos e por tudo que somos. Te pedimos que nos abençoe, nos ampare, a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, aqueles que cada um tem em pensamento agora, que suas bênçãos se estendam até eles, aqueles irmãos cujos nomes estão na caixinha na entrada da casa, que recebam aquilo que mais precisam, Pai. Te pedimos auxílio aos passistas, que possam transmitir as energias necessárias que cada um necessita. Te pedimos também pela fluidificação da água, que ela se torne um bálsamo para o corpo e para o espírito. E te rogamos, Pai, que possamos seguir nessa caminhada confiantes de que podemos nos modificar e nos melhorar a cada dia. Basta termos vontade.
fica conosco, agora e sempre, que assim seja.